Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical, e seja muito bem-vindo à nossa aula que eu trato sobre carreira musical nessa era em que nós estamos vivendo o ápice da era digital. Os cantores estão totalmente focados em trabalhar suas músicas, suas composições, seus projetos no YouTube, plataformas digitais, e aqui a gente conversa sobre isso. Logicamente que eu já quero que você dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho, sabe por quê? Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 17 horas, tem vídeo novo no canal para a gente falar sobre carreira musical. Também na quarta-feira, a partir das 18 horas, tem aula para a gente falar sobre crescimento no YouTube. Aqui embaixo eu deixei o link da comunidade Carreira Musical. O que é isso? A comunidade Carreira Musical é um lugar onde você que é cantor, compositor de música cristã, cai lá dentro e aí a gente vai trabalhar direitos autorais, plataformas digitais, toda a era digital. Vamos conversar sobre as suas redes sociais. Você vai passar um ano comigo, ou seja, 12 meses de consultoria. Todos os seus lançamentos eu vou dar meu pitaco, tá bom? Para você crescer, para você chegar em níveis bem altos. Eu tenho certeza que lá dentro da comunidade Carreira Musical, se você fizer as tarefas, você vai crescer muito na sua carreira. Então nós vamos falar hoje, nessa aula, especificamente sobre um assunto que tem deixado muita gente preocupadíssimo. E as pessoas estão entrando em contato comigo justamente lá no Instagram. Tá aqui o link também, se você quiser ir lá no meu Instagram, vai lá, me segue para a gente poder conversar. Então muitos cantores entraram em contato comigo e me falaram assim: Rafael, é o seguinte, eu tenho uma grande dificuldade com a câmera. Eu não tenho essa liberdade de falar para a câmera. Geralmente eu começo a me tremer, geralmente eu começo a ficar no maior nervosismo. E aí, como é que a gente faz? Me ajuda, me dá uma dica. Então, é justamente por isso que eu estou fazendo essa aula. Serão 3 dicas, na verdade, para poder facilitar aí a sua vida, você que tem muito medo de lidar com a câmera. Já quero te avisar que câmera não é um bicho de 7 cabeças. E outra coisa, no terceiro ponto que eu vou tratar com você, você vai ver como realmente tem como a gente dar um jeitinho nessa situação. Nem todo mundo grava de primeira, a gente geralmente vai lá e tem que dar uns ajustes para poder ficar bonitinha a aula, para você não ficar, por exemplo, assustado com as coisas que acontecem nos bastidores. Vamos lá para a dica número 1, se você tem medo de lidar com câmera. Se você é aquela pessoa que morre de medo de lidar com câmera, eu já vou te dizendo logo que existem aplicativos. E hoje tem até aplicativos de redes sociais. O próprio Instagram facilita a sua vida, o TikTok também facilita a sua vida. Durante muito tempo o Snapchat esteve lá em cima porque tinha vários filtros que você ia lá, gravava com aqueles filtros e tirava todas as imperfeições. Por exemplo, aqueles pezinhos de galinha, né, que fala as ruguinhas, e você vai deixar de ter. Então vai ajudar bastante. Eu já te digo que você busca lá no seu Play Store, se o seu celular é Android, ou no aplicativo exatamente do iPhone, para você poder ver quais são os aplicativos que vão te ajudar. Além disso, busque extensões dentro do Instagram que vão facilitar a sua vida na hora de fazer gravações. O TikTok ajuda bastante. Tem muita gente que tem assim um certo preconceito com o TikTok. Confesso que eu também tenho ainda. Mas se você quiser gravar vídeos lá no TikTok com alguns recursos, ele vai facilitar a sua vida. Então, quando você tem medo de câmera, mas você está atrás, por exemplo, você está atrás de um aplicativo, quando você grava ali, e esse aplicativo te dá é como se fosse uma proteção. E aí você se sente muito mais à vontade para poder gravar. Não sei porquê, mas isso gera essa tranquilidade. É como se as pessoas não estivessem olhando para você. E a câmera não se torna aquele bicho que você fica com medo, sabe? Morrendo de medo. Então a primeira dica é que você busque fazer as gravações. Primeiro, usa o History do Instagram, se você não tiver ainda tanta facilidade para lidar com apps de outros aplicativos, celulares e tudo mais. Então use o Instagram, já vai facilitar bastante para você. A dica número 2 é que você comece a gravar vídeos em parceria com alguém. Chama um amigo, alguém da sua igreja, alguém que toca com você, uma pessoa que toque violão, que toque teclado. Eu já vi, por exemplo, alguns cantores que têm muito medo da câmera, têm muita vergonha. Então usa o instrumento musical como se fosse uma proteção, como se fosse um escudo. É mais ou menos o que eu falei na dica 1. Porque na dica 1, os aplicativos, eles criam aquelas telas, então você se sente mais ou menos protegido. É como se fosse um escudo. Então na dica 2,
esse escudo deixa de ser o aplicativo e passa a ser o instrumento que você toca. Se você toca teclado, fica ali atrás do teclado até você se familiarizar. Começa a tocar o teclado, gravar, começa o violão, por exemplo, começa a gravar, você só não pode se prender ao instrumento, ou seja, virar um refém do instrumento. Se eu tenho um instrumento, eu gravo. Se eu não tenho instrumento, eu não dou conta. Aos poucos, você vai se desconectando do instrumento. Eu até indico, por exemplo, você que toca instrumento, para você dar aquela desconectada dele, aos poucos, vai colocando um playbackzinho atrás, aí você faz na câmera, ah, não gostei, faz de novo, vai fazendo de novo. Eu sempre digo o seguinte, é a repetição que gera a perfeição. E hoje em dia, quanto mais aquela coisa fechada, quanto mais aquela coisa engessada, bem de estúdio, bonitinho, menos engajamento tem. As pessoas querem ter, por exemplo, um vídeo feito de celular. Os vídeos feitos de celular, eles engajam mais, eles envolvem mais o público. Então vale muito mais a pena você fazer o vídeo do seu celular e você ir aperfeiçoando, por exemplo, cuidando da iluminação, fazendo com que o visual seja cada vez mais bonito, cuidado com o apelo de muita coisa, sabe? Muito conteúdo, procure fazer com o mínimo de conteúdo possível, conteúdo que eu diga assim, sei lá, um quadro ou alguma coisa num jarro de planta, alguma coisa assim que vai tirar a atenção das pessoas, isso não é legal. Então procura fazer com uma imagem mais estática, alguma coisa mais parada, de preferência uma cortina ou uma parede, sabe? Toma muito cuidado, por exemplo, o branco com o branco, porque se você usar o branco na sua roupa, o branco na parede, não vai ficar legal não, tá? Toma muito cuidado então com essas questões pequenas. Mas se você ainda tem medo de câmera, eu te indico, procura um parceiro para poder te ajudar. O seu parceiro pode ser um app, um aplicativo, ou o seu parceiro pode ser um instrumento musical, ou se você não toca nenhum instrumento musical, você pode convidar algum amigo da igreja, alguma pessoa da igreja que toca um instrumento, vocês fazem ali uma dobradinha. Liga a câmera e começa a bater papo, conversar, e rir, e chorar, e orar juntos, e cantar. Daquilo ali, você vai fazendo os picadinhos. Vou contar um segredo para vocês, que a maioria desse pessoal que produz conteúdo, inclusive eu, tá? Que produz conteúdo para o YouTube, para as redes sociais, o que a gente faz? O segredo que a gente faz, assim, a gente costuma dizer assim, é o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte, você faz um videozão, um vídeo tudão. Tipo as minhas aulas. Minhas aulas são aulas tudão. Então são aulas enormes, grandes, assim, com conteúdo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Você pode fazer isso enquanto cantor, vai cantando música, vai adorando a Deus, enquanto seu celular aguentar, enquanto a pessoa que estiver contigo for aguentando, você vai fazendo. E aí tem um aplicativo para celular que eu uso bastante ele, chamado InShot. O InShot, ele te ajuda bastante, você consegue, por exemplo, editar o seu vídeo sem aquela marca d'água chatinha, sabe? Que fica feio quando você edita e coloca aquela marca d'água. Tem outros aplicativos que são muito bons também, mas eles não permitem que você tire a marca d'água, ou seja, a propagandinha deles, de graça, você vai ter que pagar para tirar. Já o InShot não tem isso. No máximo que você vai fazer, enquanto você está editando, vai aparecer assim uma musiquinha chata, um videozinho de um patrocinador, alguma coisa assim, bem tolerável, fica tranquilo. E aí o que acontece? Faz aquele vídeo tudão, enorme. E aí, dentro desse vídeo tudão, enorme, você vai assistindo e aí você vai picotando ele. Tipo, picota ele em 59 segundos. Ah, não, eu acho que essa parte aqui ficou linda, mas tem 1 minuto e meio. Vai pro IGTV. Não, essa parte aqui, então, vai ficar mais bonita. Ou seja, de um vídeo tudão, de pelo menos umas 2 ou 3 músicas que você fez com um amigo ou que você fez só no seu teclado, você consegue picotar dentro do InShot e você consegue pelo menos aí uns 10 vídeos de música, de cover, de música sua, de ministração, de adoração para postar tanto no feed quanto no IGTV. Olha que barato. E tem algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, que fazem isso até para o YouTube. Vídeo do YouTube, eu sempre recomendo que você faça vídeos um pouco maiores do que para o Instagram. Instagram é 59 segundos, no máximo 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos para o IGTV, mas para o YouTube é outra estrutura. Então procure fazer vídeos para o YouTube de 3 minutos e meio, 4 minutos, se forem legais. Se for de ensino, passe de 7 minutos. Por quê? Porque o que conta
conta para o YouTube não é a quantidade de visualização, é o tempo que a pessoa fica dentro do seu vídeo. Então se você pega, por exemplo, tem 10 pessoas que assistem o seu vídeo. Digamos que das 10 pessoas, 8 ouviram menos de 2 minutos e 2 pessoas ouviram o vídeo todinho. Então o YouTube sempre vai pegar aquele tempo total que eles ouviram e multiplicar pelas 10 pessoas para contabilizar o tempo. Esse tempo é importante para você monetizar. Então, por isso que eu sempre digo, não faça vídeos pequenos. Se você for fazer vídeo, faça vídeos ali em torno para música. 3 minutos, 3 minutos e meio. 3 minutos e meio. Para ensino, ou seja, ministração, palavra, alguma coisa assim, faz no mínimo 7 minutos. Porque aí você aumenta o tempo de visualização. Isso é fato. Então, como é que eu vou fazer se eu tenho medo da câmera para poder fazer um vídeo desse tamanho? Você vai fazer do jeito que eu estou falando. Faz o vídeo tudão, bem grandão mesmo, 30 minutos, 40, 50 minutos e vai picotando ele, os tamanhos dele. E aí você pode fazer o seguinte, salva no seu celular e vai liberando aos poucos ao longo de uma semana. Olha que coisa boa! Você pode fazer desse jeito. Então, daquele medo que você tinha, você consegue extrair um vídeo top, ou seja, vários vídeos tops, porque você não vai ter que se preocupar. Então, vou para a dica número 3, que eu acredito que você vai gostar bastante. Grave o máximo de vezes possíveis. Quanto mais você gravar, mais chance você tem de ter conteúdos de qualidade. E sempre que você gravar o seu conteúdo, assista, analise os pontos positivos e negativos, procure copiar os pontos positivos e avaliar como você pode melhorar os pontos negativos. Mas não fique preso à perfeição. Não fique preso naquela coisa que, nossa, porque aquela cantora tem 100 milhões de visualizações no vídeo e eu tenho que fazer igual a ela. Não faça isso, você não é ela. E para ela chegar onde ela chegou, com certeza, teve muita caminhada, muito vídeo igual ao seu, muita coisa igual à sua, mas também teve muito tráfego pago, muito impulsionamento. Porque é assim que a gente trabalha com rede social, não é só com orgânico. Então, para de ficar olhando só para o que aquela pessoa lá fez. É claro, você tem que olhar para poder tirar a média de como ela está fazendo, de colocar as tags parecidas com as tags que ela tá, de olhar quais são os títulos que estão bombando no momento. Tudo isso ajuda bastante. Mas é conteúdo para minha aula de quarta-feira. Agora, para você que tem vergonha da câmera, não fica se comparando com a pessoa que tem uma mega estrutura. Ah, porque a pessoa tem uma mega estrutura em estúdio, em casa. Eu já ouvi uma pessoa falando que eu não ia gravar. Ah, eu não estou gravando conteúdo, eu não estou fazendo as coisas porque eu estava olhando cantores tal, a banda tal, e eles têm estúdios maravilhosos em casa. Quem sou eu para gravar uma coisa tão simples? Quem é você? Você é você, com o chamado que Deus te deu. Para de ficar comparando o seu chamado com o chamado de outra pessoa. Para de ficar colocando o seu ministério em comparativo com o ministério dos outros. Cada um cuida do seu próprio ministério. Tira como base o que está sendo feito de bom, mas aquilo não é termômetro para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então começa a postar seu material. Se você tem realmente vergonha da câmera, para que você está olhando diretamente para ela? Por que você não cria um ambiente maravilhoso? Por exemplo, eu já vi pessoas que postaram, assim, colocou a câmera, sabe, num lugar, num posicionamento, se ajoelhou no chão ali, pegou só um pedacinho aqui, sabe, que dava para perceber que a pessoa estava orando, e ali começou a cantar canções de playback, e começou a adorar a Deus, e começou a clamar ao Senhor e tudo mais, aquela coisa mais linda, e depois tinha vídeo de 9, 10, 11 minutos, porque realmente estava vivendo aquele processo. Quando soltou no YouTube completo, assim, foi ótimo de visualização, porque passou uma verdade, sem ter olhado para a câmera, viu? Passou uma verdade maravilhosa. Além disso, pode picotar em vários pedaços e ter vários vídeos para poder soltar no Instagram e também no YouTube, no Facebook. Então, olha só, existem várias formas de você fazer seus conteúdos sem ficar olhando para a câmera ou sem se desesperar porque, ai meu Deus, eu tenho medo de câmera. O seu ministério é algo lindo que Deus te deu e que você precisa aperfeiçoar e trabalhar. Eu não estou aqui para falar para você só que você vai ganhar dinheiro, você vai construir isso, você vai ter aquilo. Não, você tem que fazer o seu ministério acontecer. Você tem que trabalhar em prol do seu ministério. Se hoje o que te limita é a câmera que você usa, é o celular que você usa, procure lugares onde tem uma boa iluminação.
Se hoje o que te limita é você ter medo de olhar para a câmera, para que olhar para a câmera no começo? Se hoje o que te limita é você, eu não sei tocar nenhum instrumento para fazer igual o cantor fulano de tal, então para que você vai usar instrumento? Usa o playback, mas faça conteúdos que realmente vão transformar a vida das pessoas. Crie os conteúdos que as pessoas estão precisando, que as pessoas querem receber. Porque assim, por mais que tenha muito conteúdo sendo preparado, sendo mostrado, sendo divulgado, sempre tem uma pessoa precisando de uma palavra, de uma ministração profética para ser transformado. E muitas vezes o que Deus tem trabalhado é para você, é através de você. Mas você está colocando a câmera como limitação para você fazer a obra de Deus. Isso não pode, está errado. Você não pode simplesmente falar, eu tenho medo de câmera, então não vou fazer isso, não vou gravar essa ministração. Deus me deu uma palavra linda, mas eu não vou falar porque eu tenho medo de câmera. Por quê? Se Deus te deu essa palavra maravilhosa, para que você está limitando o seu ministério por conta de uma câmera? Então, eu te passei 3 dicas para você trabalhar com isso. Usa o Instagram, usa aquelas coisinhas bonitinhas que tem lá nos stories. Usa também os aplicativos gratuitos. Eu te citei, por exemplo, o InShot, mas tem inúmeros aplicativos gratuitos que você consegue editar, colocar legenda. O próprio YouTube, por exemplo, se você erra. Eu vou contar a experiência para vocês. Para gravar esse vídeo para vocês acham que eu gravo na tora? Gravo na tora. Eu não paro. Ligo a câmera, já falo com vocês e vou até o final, despeço e desligo a câmera. Mas não é tão simples assim. Às vezes eu começo a gaguejar, às vezes me dá sede, eu tenho que parar e tomar água, às vezes eu tenho que parar e ler o script que eu montei, porque eu monto um script, gente, olha aqui, tá montado um script para eu poder falar para vocês. É muito conteúdo nessa cabeça aqui, eu tenho que me organizar para passar para vocês. Então, quando eu vou pegar e eu vou ler esse script, eu vou lembrar do que eu tenho que falar, eu vou organizar as coisas da minha mente, eu dou uma parada, dou uma respirada, eu falo e volto de novo a falar com vocês. Tá, Rafael, mas como é que você faz para poder não aparecer esses errinhos, essas imperfeições? Eu vou te dizer, o próprio YouTube hoje tem um editor. Você sobe o vídeo e aí na hora que você sobe o vídeo, aí você vai pegar e depois que ele carregar completamente, que você colocar as tags, o título, tarará, tá tudo prontinho ali. Antes de você liberar o vídeo, o que você vai fazer? Você vai entrar no editor e aí lá no editor você vai ter a opção de cortar aquelas imperfeições, aquelas partes que você não gostou. É assim que eu faço. Então eu consigo gravar um vídeo de 30, 40 minutos, tudão, com todas as informações, parando o tempo todo para poder ler, tomar uma água, respirar um pouco, falar com vocês e na hora que o vídeo sai para vocês está retinho, como se eu não tivesse errado. Então, eu estou passando isso para você justamente para falar, olha, começa a gravar. As próprias redes sociais, o próprio YouTube te dá ferramentas maravilhosas para você fazer as edições. Se você errar, faz de novo. Só não deixa que o seu ministério seja prejudicado porque você está com medo da câmera. A câmera é menor do que o seu ministério. O medo da câmera pode ser vencido pelo amor que você tem pelo ministério. Não é a Bíblia que fala que no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo? Pois é. Então o que você vai ter que fazer? Lança fora esse medo de câmera, começa a usar os instrumentos que Deus te deu, as próprias redes sociais para poder gravar. Não limite as coisas que Deus tem para poder falar com você, ou seja, você tem o YouTube para fazer vídeos grandes e você tem o Instagram para postar coisinhas pequenas. Aí talvez você me diz assim, Rafael, mas qual é a diferença de YouTube para Instagram? Por que um é grande e o outro é pequeno? Porque o YouTube é uma estrutura de informação. Ela é uma estrutura de pesquisa, ela não é bem uma rede social. Tem toda uma parte de rede social no YouTube, legal, mas o propósito do YouTube é trazer conhecimento, capacitação e entretenimento. Então não tem limite de tempo. Quem está no YouTube não limita o tempo que ele vai falar, ou seja, tem vídeos de 1 hora, tem vídeos de 3 horas, lives de 3 horas, por exemplo. Ou seja, você pode falar do tamanho que você quiser. Já o Instagram tá todo mundo com pressa, tem que rolar a timeline, a galera tem coisa demais, então coloque conteúdos menores. Aí é que tá o segredo. Faz o vídeo tudão. Faz ali grandão. Chegou ali, terminou o vídeo tudão, colocou no YouTube, fez os cortezinhos bonitinhos, pega esse vídeo, joga no InShot, começa a cortar os Nutelinhas, ou seja, os videozinhos pequenos, 59 segundos, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, daquelas partes que você acha interessante, que você gosta,
posta no Instagram várias vezes e você tem conteúdo para engajar o seu público, para envolver o seu público, para usar o ministério, ou seja, para fazer com que o ministério que o Senhor tem para você realmente aconteça. E aí, gente, com o passar do tempo, o medo da câmera vai embora. No começo do meu trabalho, eu tinha sim um certo receio com a câmera. Eu ainda acredito que eu sou meio robotizado. Na hora que ligava a câmera, eu estava com tudo pronto para falar, tal, eu queria ser bem divertido, bem dinâmico, mas na hora que ligava a câmera eu virava um robozinho. Igual um robô. Só que com o passar do tempo, eu comecei a perceber, cara, tem uns caras que gravam assim com tanta naturalidade, como é que esses caras fazem? Aí eu fui atrás de saber como é que esses caras faziam. Não, é simples, você grava um vídeo enorme, contando tudo naturalmente, olha para a câmera como se estivesse olhando para o olho de uma pessoa e aí depois você vai lá, joga no aplicativo gratuito e corta só os pedaços que você quer com a maior naturalidade, na maior simplicidade, super tranquilo, você vai ter muito conteúdo. Vocês acreditam que teve uma pessoa, que foi uma das pessoas que me ensinou isso, que hoje, quando ele foi fazer um comparativo do quantidade de conteúdos que ele tem, se ele postar um vídeo por dia, ele já tem conteúdos picados, pequenos, o suficiente para 200 anos. É impressionante, porque ele dá muita palestra, então a equipe que trabalha com ele pega aquelas palestras de 3, 4, 5 horas e faz vários videozinhos picados. Então, como ele passa muita informação, gente, o banco de dados dele de informações é gigantesco, de videozinhos pequenos. Ele é extremamente tímido, morre de vergonha de falar para a câmera. Então a maioria dos vídeos não tem ele de frente. E às vezes ele está dando uma palestra, assim, eles colocam a câmera de frente ou próximo da plateia, aí parece que ele está olhando para a câmera, mas não está, ele está olhando para as pessoas. E aí se sente à vontade e tem esse conteúdo todo. Então se uma pessoa que comum, absolutamente comum, ele consegue ter essa quantidade todinha de conteúdo, por que você que tem um ministério dado por Deus não vai fazer isso? Tá? Então, essa é uma aula que eu deixo para você. Eu já quero que você dê o seu like. Se você ainda não deu o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não se inscreveu. Por quê? E já vai direto para a comunidade Carreira Musical, tá bom? Tá aqui embaixo na legenda, comunidade Carreira Musical. Na comunidade a gente tem muita aula sobre isso. Eu posso falar com vocês mais tempo. Tem muita informação, gente, são 10 módulos com 30 aulas, vocês têm noção? É muita coisa para vocês estudarem, muita coisa mesmo, então já cai lá dentro porque 12 meses é pouco para tanta coisa. Mas eu quero que você faça as tarefas, porque se você fizer as tarefas, a sua carreira vai romper bastante. Olha só, já vai aparecer aqui para você se inscrever no canal. Também terão vídeos falando sobre o YouTube, sobre crescimento, então tá aparecendo aqui agora. Já se inscreve no canal e assiste o restante das aulas. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.